This call is now being recorded. Bem, estamos gravando aqui. Boa noite. O Felipe que está aqui presente, né? E a todos que vão assistir o vídeo. Ok. Vou começar aqui a apresentação, porque também temos uma aula grande agora à noite. Um instante para eu poder abrir aqui. Ok. Muito bem, gente. Vamos iniciar mais uma aula teórica assíncrona, tá? E aí, tendo completado aí a nossa visita aos Spiralia / Lophotrochozoa, né, pela manhã, agora a gente vai começar a ver o outro grupo, né, de Protostômia, que é irmão de Lophotrochozoa, né? A gente vai começar aí a ver os Ecdysozoa, tá? E aí os Ecdysozoa vão compreender aí, né, os Cycloneuralia e os Panartrópoda, tá? E aí a gente vai ter aí, né, dentro desse grupo maior diversidade, né, de espécies, a maior riqueza de espécies do planeta, ok? Então, vamos ver um pouquinho aí sobre esse grupo que a gente vai iniciar no estudo agora, tá? E aí eu queria que vocês vissem um pouquinho, né, conhecessem um pouquinho sobre o Bauplan geral de Ecdysozoa. A gente não vai falar só de nematóida hoje, vai falar, né, vai fazer uma introdução aí aos Ecdysozoa, tá? Principalmente aí dando destaque ao fenômeno da ecdise, para entender por que ela é realizada, saber diferenciar esses grandes grupos de Ecdysozoa, tá? A aula é só de nematóida, a gente só tem espaço para falar profundamente aí de nematóida, mas também existem outros grupos aí de animais menos conhecidos que estão dentro de Ecdysozoa, então a gente vai falar rapidamente sobre eles, tá? E, né, aprofundar aí o nosso conhecimento sobre os nematóida, que são aí os grandes objetivos da aula de hoje, os assuntos da aula de hoje, são também aí entre esses Ecdysozoa Cycloneuralia, aqueles que têm aí o maior impacto sobre a gente, né, principalmente a importância ecológica e econômica. Né? E como eu sempre digo, né, tomara que vocês aí tenham muitas dúvidas, pesquisem por si mesmos e tragam novas perguntas aí na próxima aula, tá? Então a gente, na nossa filogenia, para a gente se localizar, a gente até amanhã, né, a gente estava aqui em Lophotrochozoa ou Spiralia. Então a gente deu uma boa olhada nesses grupos aqui. Nós não vimos todos, que não dá para ver todos, né, no espaço aqui que a gente tem na zoologia geral, mas a gente deu uma boa olhada, né, nos maiores grupos de Lophotrochozoa. Então agora a gente vem aí para o grupo irmão deles, em Protostômia, que são os Ecdysozoa, tá? Que estão aqui em vermelhinho, tá? Por conter aí os artrópoda, tá? Então os Ecdysozoa correspondem a 83% da riqueza de espécies, né, entre todos os animais, mas tá quase tudo concentrado aqui em artrópoda, que a gente vai ver na semana que vem, tá? Mas a gente tem esse grupinho aqui, que é o nosso assunto principal de hoje, nematóida, principalmente aí o filonematoda,
tá? Que também tem uma diversidade muito grande, tá? Só que ele é muito pouco estudado. Portanto, a gente conhece, né? A gente tem um número menor de espécies que passaram por todo aquele processo formal de reconhecimento da validade científica. Então, a gente tem menos espécies descritas, mas as estimativas são que, pelo menos, nemátoda seja tão diverso quanto ou mais diverso do que artrópoda. Então, a gente teria 2 agrupamentos gigantes aqui de animais em Equidizozoa, tá? E outros grupos menores, mas não menos importantes. Então, a gente tem uma divisão, tá? Dos Equidizozoa em Cicloneuralia e Panartrópoda. E dentro de Cicloneuralia também temos uma divisão, tá? Então, a gente teria aí, de um lado, os Escalidófora e de outro aí os Nematóida. Tá? Vamos ver o que é cada uma dessas coisas, né? O nosso foco hoje então vai ser aqui. Eu não vou falar quase nada de Panartrópoda, que é o nosso assunto de semana que vem, tá? E aí o nosso foco maior vai ser aqui em Nematóida. A gente só vai falar brevemente aí dos Escalidófora, porque são animais aí que vocês raramente vão ouvir falar durante a trajetória acadêmica de vocês, tá? Muito bem. Então, assim, os Equidizozoa, né, são o maior grupo de animais, porque eles contêm ali os Panartrópoda, tá? Comportam, então, a maior diversidade de espécies. E uma característica que é bem marcante nos artrópoda, tá? É a característica que une também todo o grupo, que é a realização da equidise, tá? Ou muda. Então, todos os Equidizozoa, tá? Não somente os artrópoda, mas também, né, os Panartrópoda e os Cicloneuralia, eles vão possuir aí uma cutícula corporal, tá? E essa cutícula, ela não é viva, tá? Então, ela funciona como se fosse uma roupa, né? Ela não cresce junto do animal. Então, quando o animal cresce durante o seu desenvolvimento pós-embrionário, né, entre aí a forma larval e a forma adulta, né, ou a forma imatura e a forma adulta, ele vai ficando apertado dentro daquela cutícula, né, como se fosse uma roupa mesmo. E aí, essa roupa apertada tem que ser trocada para que o animal consiga crescer, tá? E esse fenômeno, então, da troca da roupa apertada por uma nova é chamado de equidise, ou muda, tá? E é compartilhado por todos os equidizozoários, tá? Então, artrópodes fazem isso, tardígrados fazem isso, lombrigas fazem isso, né? E outros equidizozoários, todos eles fazem isso com a cutícula corporal. A gente chegou até a ver, né, em outras aulas, animais que também têm uma cutícula corporal, mas essa cutícula não é trocada, né? A gente viu que aí os moluscos possuem, os anelídeos possuem, mas essa cutícula ela não é trocada, né? Ela não é uma cutícula assim íntegra. Licença só para eu fechar a porta aqui rapidinho. Ela não é uma cutícula íntegra, tá? E provavelmente ela pode crescer junto do animal por deposição de mais material constituinte da cutícula. Já, né, a cutícula do Equidizozoa é diferente, tá? Ela é como se fosse uma capa íntegra do corpo, portanto ela não cresce junto, não é possível depositar mais material, e aí ela tem que ser trocada. Então, as sinapomorfias aí dos Equidizozoa são exatamente, né, a equidise, que é mediada aí por hormônios chamados de equidisteroides, tá? São exclusivos também aí dos Equidizozoa. A presença da cutícula, né, tá ligada aí diretamente
a ocorrência da icdise, com 3 camadas. Consequentemente, como existe uma cutícula aí na epiderme, você tem a perda dos cílios epiteliais, vamos lembrar, né, que aí os plateumintes têm cílios, os quintenóforos têm cílios, anelídeos têm cílios, moluscos também, principalmente aquelas espécies menores, né? Mas aqui em Ecdysozoa, como tem essa cutícula revestindo a epiderme, a gente não tem, né, os cílios. Tá? A larva trocófora primária, ela também é perdida. Tá? Então, assim, apesar de eu ter falado para vocês aí que o Nielsen considera a larva trocófora como a larva primordial dos protostômia, aqui no ancestral comum de Ecdysozoa, essa larva provavelmente foi perdida, tá? E aí formas larvais secundárias evoluíram independentemente em vários clados dentro de Ecdysozoa. E além de todas essas características morfológicas, aqui a gente tem um forte suporte aí do clado Ecdysozoa, né? Em caracteres moleculares. Tá? As análises moleculares quase sempre recuperam a Ecdysozoa como um grupo monofilético. Tá? Inclusive, a grande reviravolta da filogenia animal, né, começa, né, foi proposta pela primeira vez num artigo de 1998, Aguinaldo e colaboradores, né, que era justamente a proposta de um grupo monofilético para os animais que realizavam a troca de cutícula. Então, foi quando o Ecdysozoa foi proposto aí pela primeira vez, tá? E desde então esse grupo ele tem se firmado aí dentro da filogenia dos animais, tá? Eita, esse botãozinho do mouse aqui está dando duplo clique. Então vamos lá. Então aí os Ecdysozoa, como eu falei para vocês, eles vão se dividir em cicloneuralia e panartrópode. Tá? É muito simples. Cicloneuralia, eles vão ser aqueles ecdysozoários que não possuem nenhum tipo de apêndice, tá? Locomotor, e também eles vão possuir uma característica que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Relacionada aí à forma do sistema nervoso. Okay? Então, eles não vão ter nenhum apêndice, né, anexado aí ao corpo, tá? E também, né, eles possuem uma característica em comum, que é a blastocele embrionária permanente, tá? Então, eles são pseudocelomados ou blastocelomados, mas isso não é uma sinapomorfia, que a gente viu, né, que tem outros grupos fora de Ecdysozoa que também são blastocelomados. E por isso, nas filogenias mais antigas, esse grupo existia, mas ele não fazia parte de Ecdysozoa, tá? Esse grupo aqui, ele era considerado aí como um grupo de animais pseudo ou blastocelomados, né? Se pensava que essa presença do pseudoceloma fosse uma característica aí que pudesse unir todos esses animais que possuem pseudoceloma. Mas hoje a gente sabe que é uma característica primitiva, é uma plesiomorfia que é compartilhada aí, né, dentro e fora dos Ecdysozoa, tá? Mas isso tem relação com o esquema de cavidades corporais que a gente vai ver aqui dentro de Ecdysozoa, e eu vou discutir um pouquinho, né, com vocês, até porque não existem muitos trabalhos propondo isso, uma grande conjectura, né, que a gente faz, mas faz algum sentido. Então a gente vai discutir isso um pouquinho depois. Tá? Bom, em termos de ecologia, a maioria dos cicloneuralia, né, vai ser ou parasita de planta, ou parasita de animal, ou infaunal, né? Aquele bichinho que, como a gente já viu, né, vive ali entre os espaços que constituem os sedimentos, né, do fundo dos corpos d'água, tá? Ou do solo. Tá? Então, eu vou ter essa divisão. Tá? Principalmente
Aqui, né, de escalidófora para nematóida, vai ter isso também. Mas existem muitos que são de vida livre, né, também, mas a maioria vai se concentrar, a maioria conhecida, né, vai se concentrar nessas ecologias aí. Bom, então vamos lá, vamos ver o que une aí os cicloneuralia, separa eles dos panartrópodes. Então eu vou ter aí a presença de um cérebro circunentérico, em forma de colar. O que é isso, né? O cérebro desses animais, ele não vai ser ganglionar, como a gente viu até agora dentro dos protostômios. Né? Então você tinha aquela massa de neurônios, que seriam, né, os gânglios cerebrais concentrados lá na cabeça, e aí você teria o cordão nervoso ventral típico dos protostômia percorrendo o corpo todo. Em cicloneuralia não é assim, você não tem uma massa, né, sem forma de gânglios cerebrais. O cérebro, na verdade, ele tem uma forma muito bem definida, que é a forma de um colar, tá? Que circunda aí o tubo digestivo. Por isso que a gente chama de cérebro circunentérico. Tá? E é daí, desse cérebro, que vão partir os cordões nervosos. Tá? Que podem ser ventrais ou em alguns bichos tem um dorsal e um ventral. Ok? Existe uma divisão aí dos neurônios, tá? Então, o cérebro ele tem 3 faixinhas, né? Então, essa faixa anterior e a faixa posterior são formados aí de dendritos e axônios, tá? E a faixinha do meio é formada pelos corpos celulares, ou neurônios, tá? Então, os corpos celulares ficam no meio e aí os axônios e dendritos vão, né, para as bordas, para o exterior do cérebro e dali para os cordões nervosos, tá? Vou ter também a presença de uma introverte retrátil, que é isso, né? Uma pequena probóscide, uma trombinha, né? Que pode ser estendida e distraída e retraída na parte anterior do corpo, antes da faringe. A faringe, propriamente dita, ela vai ter dentes, tá? Que são aí especializações da cutícula. Então, a cutícula ela entra pela faringe, forma dentes ali, que auxiliam na alimentação, tá? Tanto na captura de presas, para arrancar pedaços aí, no caso de organismos pastadores. Ok? E é isso, a gente vai ter aí a presença de uma faringe com cutícula, na verdade, praticamente em todos os ecdysozoa, tá? E a cutícula, normalmente, ela forra tanto, né, o estomodeu, né, que ela entra para dentro da boca, ela vai até a faringe, quanto o proctodeu, ela entra pelo reto e vai, né, lá para dentro do intestino posterior. E isso é trocado também a cada 15, tá? Falando rapidamente aqui dos escalidófora, né, aquele grupinho minoritário, dos cicloneuralia, tá? A gente vai ter aí escalidóforos majoritariamente constituídos de espécies de vida livre, tá? E aí eu tenho 2 divisões ecológicas, tá? Então eu tenho aí os bichinhos de menor porte, tá? Que são aí animais microscópicos, ok? Aqui eu tenho 2 filos, né, de escalidófora, aqui é o filo Quinorrhynca e aqui o filo Loricifera, tá? Então são animais microscópicos e infaunais, eles vivem ali entre, né, os grãozinhos de sedimento e muitas vezes, né, eles secretam substâncias que fazem com que eles fiquem fortemente aderidos às partículas de sedimento. Tá? Então, esses bichos são muito difíceis de coletar, porque mesmo quando você vai lá, coleta o sedimento, peneira esse sedimento e procura alguma coisa ali, eles não vão ser coletados dessa maneira, porque eles vão estar colados lá no sedimento. Né? Então, esses bichos eles foram, inclusive, descobertos até
bem mais recentemente do que outros animais, porque precisou de técnicas especiais de coleta para poder conseguir material desses organismos. Tá? Então, esses de menor porte, como os quinorríncos e loricíferos, eles vão ser majoritariamente infaunais. Tá? Enquanto as espécies de maior porte, aí já vai ser outro filo que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Vão ser aí epibênticos, ou seja, eles vão viver em cima do sedimento, tá? E aí vão ser principalmente depositívoros ou predadores, né? Ou eles vão capturar presas ou vão se alimentar do sedimento depositado, mas ficando em cima dele e não, né, entre os grãos, porque até o tamanho deles não permitiria, tá? Uma curiosidade aqui sobre os quinorríncos, que são esses bichinhos aqui, né? Vocês podem notar que eles possuem segmentação, tá? Igualzinho aí aos anélida e aos artrópoda, tá? Só que aí, assim como a segmentação de anélida não é homóloga à de artrópoda, a de quinorrinca também não é. Provavelmente ela tem alguma coisa a ver com a segmentação dos artrópoda, porque os bichos são parentes, né? Eles são ictiozoários, mas não tem muito a ver com a segmentação dos anelídeos, tá? Bom, então a gente vai ter aí anéis concêntricos, tá? De escálides, que são essas estruturas aqui em forma de espinhos, tá? Na introverte, vocês podem ver a introverte aqui sendo retraída e protraída, tá? Então, esses espinhos aqui, tanto os curtinhos quanto os mais compridos, eles são chamados de escálides, e por isso que o grupo se chama escalidófora, tá? Então, eu tenho isso disposto em anéis concêntricos. A gente tem órgãos sensoriais especiais, chamados flósculos, tá? Provavelmente aí órgãos quimiosensoriais, né? Provendo aí uma espécie de sentido do olfato para esses bichos. E a gente vai ter uma característica aí bem peculiar, né? Que seriam os músculos retratores da introverte. A introverte, para ela poder ser retraída, né, ela precisa da ação muscular, e esses músculos penetram no cérebro. Então, a gente tem uma intercalação entre os neurônios e as fibras musculares. Tá? Qual é a funcionalidade disso? Ninguém sabe. Esses bichos aí, como eu disse, são difíceis de coletar, por isso são pouco estudados. Tá? Opa, eu esqueci de falar do terceiro filo, também esqueci de botar foto dele aqui. Que falha imperdoável, né? O terceiro filo de escalidófora é o filo priapúlida, né? Que aí seriam os escalidóforos de maior porte, que são aí predadores ou depositívoros epibéticos. Tá? Depois eu mostro para vocês aí quando acabar. Bom, então, né, era para falar bem rapidamente aí dos escalidófora, porque nosso foco hoje são os nematóida. Tá? E os nematóida vão ser constituídos aí de dois grupos irmãos, o filo nemátoda e o filo nematomorfo. Tá? Os nematódios, eles são aí conhecidos historicamente como vermes cilíndricos, ou também, né, como asquelmintes, é um nome que era usado antigamente, mas como aí ainda tinha alguns grupos aí que eram artificialmente juntados aos nematóides, esse nome também acabou sendo abandonado. Então a gente, né, adota aí a nomenclatura que a maioria dos livros atuais usa, que é, né, os filos nemátoda e nematomorfa. Esses dois aqui, tá? Que possuem aí, então, uma relação de grupos irmãos. Tá? O nemátoda é muito mais diverso, muito maior do que o nematomorfo. O nematomorfo só tem pouquinhas espécies. Tá? Então, o grupo dominante aqui é, né, o dos vermes cilíndricos, os nemátodas. Então, a gente tem uma boa relação entre os dois, né, bem suportado tanto aí pela morfologia quanto pelos dados moleculares, tá? E a gente vai ter uma cutícula similar aqui, tá? Feita de
colágeno. Eu esqueci de dizer também que a composição da cutícula do Equidisosor pode variar. Então, aqui nos nematóida, tá? Essa cutícula ela é feita de colágeno e ela é trocada pelo menos uma vez na vida. Então, ela é elástica, cresce um pouquinho junto com o animal, mas pelo menos uma vez na vida, nem que seja aí na mudança aí de imaturo para adulto, essa cutícula ela tem que ser trocada. Então, passamos aí para o maior grupo de nematóida, que é o filo Nemátoda, né? Como eu falei, são chamados de vermes cilíndricos, tá? O nome vem aí da semelhança, né, com um fio, né, semelhante a um fio, nemaiodes, né, cria-se um Tzinho aqui para fazer a ligação entre eles, tá? E como eu disse a vocês, a gente só conhece 25 mil espécies, isso é coisa pra caramba, é mais do que a Anélida, por exemplo, tá? Mas a gente tem uma estimativa, tá, de que realmente existam, né, vamos lembrar que nós não conhecemos todas as espécies que existem na natureza, né, isso aqui é só aquilo que passou pelo processo formal de descrição. Então, as estimativas é que existam aí realmente na natureza entre 100 mil e 1 milhão de espécies, né? O que torna aí os nemátoda possivelmente aí rivalizando com os artrópoda pelo número de espécies, pela riqueza, tá? Então, eles são provavelmente aí tão ricos, tão diversos quanto os artrópoda. A gente só não conhece todos, até porque esse grupo é um grupo muito subestudado. A gente só estuda praticamente aquelas espécies que são parasíticas, né, tanto de plantas quanto de animais. Tá? As espécies de vida livre a gente quase não conhece. Tá? Esse é o lado ruim da gente ter essas várias espécies aí que são de importância econômica, né, como pragas de planta, ou médica e médico-veterinária, como parasitas de animais. Né? Os estudos são quase todos concentrados neles, né? E aí os outros, né, de vida livre, que seriam aí provavelmente a maior parte da diversidade, sofrem com o desconhecimento. Né? É a tal da aplicabilidade. Né? Quem está por dentro aí do cenário científico no Brasil ficou estarrecido hoje ao ver a liberação da tabelinha de avaliação do CNPq nova, né? Está lá. Um dos pontos é a aplicabilidade do projeto que você submeteu. Mas isso apenas um desvio. Vamos concentrar aqui nos nemátoda. Quem quiser falar sobre isso, depois pode perguntar. Né? Quem for assistir no YouTube, a gente bate um papo sobre isso, para vocês verem como é que se consegue ou não ganhar dinheiro para ser cientista por aí. Vamos lá. Então, a gente tem aí, né, como eu falei, espécies de vida livre e parasitas, tanto de plantas quanto de animais, mas o grande foco de estudos é nessas espécies parasitas. Tá? A variação de tamanho deles é imensa, a gente tem desde bichos que são microscópicos, né, com 80 micrômetros, até bichos gigantes, né, como parasitas aí de bichos de animais muito grandes, como baleias e grandes herbívoros, tá, que podem chegar aí facilmente a 8 metros de comprimento. Tá? Normalmente, os parasitos tendem a ser maiores do que as espécies de vida livre. Em termos de plano corporal, né, a gente tem, como todos os bichos que a gente está vendo, né, uma simetria bilateral, né, 3 tecidos embrionários, e como eu falei, nesse grupo a gente tem a blastocele embrionária
permanente, né? Ou seja, um blastoceloma ou pseudoceloma. Tá? Essa é a única cavidade do corpo, e ela, então, é cheia de líquido. Vou ter, então, aí um sistema de esqueleto hidrostático, tá? Que aqui nos nematoda não vai apresentar regionalização ou segmentação muito grande, tá? O bicho é relativamente simples em termos morfológicos gerais. Eles têm os detalhes lá da morfologia deles, tá? E se você olhar para o bicho assim, ele é um bicho, é o que você chamaria realmente, né, no nome lugar de verme. É um bicho comprido e, né, com uma morfologia simplificada. Você precisa aumentar ali para ver os detalhes que seriam, né, essas estruturas orais, né? Então, perto da boca aí você vai ter algumas estruturas que variam, né? E aí tem como usar, por exemplo, a identificação. Você vai ter ali pertinho da boca, vai ter órgãos sensoriais, né? São chamados de anfídeos, né? Algumas espécies vão ter também órgãos sensoriais, que são os fasmídeos, né? Lá na parte posterior do corpo. Então, todas essas partes aí acrescentam aí alguma complexidade à morfologia dos nemátodos, tá? Mas olhando por fora, são bichos assim bem simples. Tá? Então, internamente também, né, tem um plano corporal simplificado, principalmente pelas espécies microscópicas. Então, não tem sistema circulatório, como a gente viu em Anélida, não tem sistema respiratório, como a gente viu em Molusca, né, porque é basicamente tudo feito por difusão através da epiderme e da cutícula. Tá? Agora, uma coisa que é diferente, aí, por exemplo, dos Lophotropozoa, é que os nemátoda quase totalmente são gonocóricos, ou seja, eles não são hermafroditas, os sexos são separados. Tá? Em quase todas as espécies vai ter aí um macho e uma fêmea, e também, né, a gente pode ter dimorfismo sexual. Né? Então, o macho pode ser morfologicamente diferente da fêmea. Tá? A gente vai ver isso também. Como eu disse para vocês, né, a morfologia externa ela tende a ser bastante simples, né? Então, se você olha numa microscopia simples assim, você não consegue ver muita coisa, então você tem que partir para as microscopias eletrônicas e aí sim são revelados os detalhes. Isso aqui pode parecer anelzinho de anélida, mas não é, né? Quando você tem que colocar no microscópio eletrônico, você tem que desidratar o bicho, e aí normalmente ele encolhe um pouquinho, né? O que gera esse efeito aqui, é um artefato da microscopia. Mas quando a gente olha aqui para a boca, né, para perto da boca, a gente vai ter algumas estruturas que variam, né, não são tão simples morfologicamente assim, e que podem ser usadas para identificação, tá? Além de dar algumas pistas sobre os hábitos, né, estilo de vida desses organismos. Tá? Então a gente tem aqui os lábios, tá? Aqui ao redor da boca. Esses lábios eles vão sempre aparecer em os lábios e também as outras estruturas concêntricas ao redor da boca vão aparecer em múltiplos de 3. Né? Então a gente pode ter 3, 6, 9. Né? E a forma deles também varia. E algumas espécies, principalmente aquelas parasíticas, né? Elas vão ter também estruturas aqui orais, né? Que vão ser adaptadas aí, né, a ou capturar presas ou a, né, obter aí vias de alimentação, como, por exemplo, sangue. Tá? É o caso aqui desse ancelóstomo. Você vê aqui que a boca tem esses dentinhos aqui que ele usa para produzir um ferimento ali na sua mucosa intestinal, se você estiver contaminado, e com isso ele suga ali o sangue que sai desse ferimento. Tá? Então, essas estruturas aqui, né, são as principais fontes de variação morfológica. A gente tem os lábios, tem aqui papilas, né, orais, após os lábios,
E aqui a gente tem os anfídeos, né, que são esses órgãos sensoriais anteriores. Tá? O sistema nervoso, como eu disse para vocês, né, como todo ciclo neurálio, ele é um anel, né, ao redor da faringe, e aí eu vou ter cordões nervosos, tá, saindo basicamente aí de 4 pontos, né? A gente vai ver o corte aí de um nemátoda transversal, você vai ver que tem nervo, tá? Lateral, né? Tem nervos laterais esquerdo e direito, e tem nervos, né, cordões nervosos ventral e dorsal. Aí, além disso, o tecido nervoso, o sistema nervoso, né, dos nemátoda é constituído aí de uma maneira completamente diferente dos outros animais e torna-se, né, um dos bichos assim que são mais barbada, né? São a maior moleza de você identificar numa prova prática, por exemplo, usando o microscópio. Quando você vê uma lâmina com um corte transversal de nemátoda, é muito característica a disposição das células ali, aí você mata na hora que é um nemátoda, não tem como errar. Tá? E é essa figura aqui que você veria, né? Você veria esse círculo aqui, né? Com esse monte de célulazinhas, tá? Dispostas aqui em 4 conjuntos, certo? Que são as células musculares, tá? E aí, ao contrário de todos os outros animais, né? Não são os nervos que estendem prolongamentos para chegar aos músculos, e sim os músculos que estendem prolongamentos para chegar até os nervos. Tá? Então, se você olhar para uma lâmina e ver um arranjo parecido com esse aqui, você já sabe, né, sem falhas, que é um nemátodo. Tá? Bom, por fora aqui do corpo, né, na parede corporal, dá para a gente ver aí a cutícula, como eu falei para vocês, ela é composta, né, majoritariamente de colágeno, tá? Abaixo da cutícula a gente tem uma epiderme bem fininha, e essa epiderme, ela emite, né, 4 prolongamentos, então a gente tem, né, 4 desses prolongamentos, que a gente chama de cordões epidérmicos, tá? Então, a gente tem 2 laterais, um dorsal e um ventral. Tá? Por esses cordões epidérmicos vão correr, tá, nervos, vão correr cordões nervosos, tá? E dos laterais, nas espécies que possuem, né, esses canais, eles vão conter aí canais excretores que percorrem o corpo todo. Tá? Bom, essa cavidade corporal aqui, esse espaço livre onde os órgãos flutuam, é um dos exemplos mais didáticos que a gente tem de pseudoceloma. Vocês podem ver claramente aqui que não tem um peritônio, né, revestindo os órgãos internos, eles ficam meio que flutuando na cavidade corporal, embora algumas pesquisas recentes tenham dito que esse pseudoceloma não é tão espaçoso assim, porque as células meio que encolhem na preparação para a microscopia. Então, teria um pouquinho menos espaço, mas mesmo assim, ele é considerado uma cavidade embrionária permanente. Tá? E nemátoda, então, né, é considerado como um dos grupos mais abundantes aí do planeta. Tá? A gente não conhece muitas espécies, então a riqueza não é tão alta assim, mas a abundância ela já foi contada e ela é altíssima. O que é a abundância? É o número de indivíduos presentes aí no ambiente. Então, você tem muitos nematóides, tá? Em qualquer ambiente da Terra que você imagine. Né? Eu, infelizmente, esqueci o nome do pesquisador, né? um cara aí que é o bambambam da nematologia. Ele é até canadense, trabalhou lá na CNC, onde eu fiz o meu estágio.
que é a coleção de insetos, aracnídeos e nematóides do Ministério da Agricultura, porque esses bichos são pragas agrícolas importantes, né? Então, ele falou uma vez que se, por um acaso, né, o planeta Terra fosse destruído completamente, né, com exceção dos nematóides, você ainda poderia ver aí claramente todas as feições geológicas do planeta. Ia dar para ver montanha, oceano, rio, né? Só com a camada de nematóides que estava vivendo ali e que ia ser deixada, né, com o resto do planeta destruído. Então, você imagine um ambiente e vai ter nematóides vivendo ali. Tá? Antigamente, a gente tinha uma classificação muito simples, né, em duas classes, anópla e enópla, né? Só que hoje, né, e isso aqui é tirado já do Brusca e Brusca 2018, as filogenias, principalmente usando caracteres moleculares, como eu disse para vocês, é bem difícil obter muitos caracteres morfológicos do nemátoda, né? Então a filogenia molecular ela ajudou bastante nesse ponto, tá? Então elas, né, modificaram essa classificação mais tradicional e então dividiram os nemátoda em mais grupos do que só, né, as duas antigas classes. Então, a gente teria aqui 3 grupos monofiléticos, né, Dorylaemia, Enóplia e Cromadória, tá? E aí, dentro desses grupos, a gente teria parte aí das ordens, né, tradicionais que são estudadas aí há muito tempo dentro da nematologia, tá? E aí, também aqui tem um contraste muito grande do que a gente tem em Plateumintes, por exemplo, que é outro grande grupo de parasitas, tá? Em comparação aqui com Nemátoda. Plateumintes, se vocês se lembram aí, né, na última aula, a gente viu que os Plateumintes parasitas, eles evoluíram uma única vez na história do grupo. Então, o parasitismo ele é uma característica monofilética dentro de Plateumintes. Já em Nemátoda, não. Tá? A diversidade ecológica é muito grande, né? E aí vários hábitos ecológicos aqui, eles evoluíram coincidentemente aí em todo o filo. Tá? É muito difícil, por exemplo, você pegar e tirar uma conclusão de qual era o hábito ancestral dentro de Nemátoda. Porque, por exemplo, né, aí vai ter formas aqui, por exemplo, em Dorylaemia, né? Vai ter formas bacteriófagas, vai ter formas parasita de vertebrados, parasita de plantas, parasita de invertebrados, tá? Vida livre, entendeu? Então, aí aqui já tem parasita de planta de novo, né? Vida livre, bacteriófago, fungívoro, tá? Então vejam aí que o parasitismo, tá? De vertebrados, de invertebrados, de plantas, tá? Vida livre, ela evoluiu várias vezes, é uma característica são características, na verdade, muito espalhadas dentro do filo, e ainda, né, a gente não tem a resolução da filogenia boa o suficiente para a gente poder especular o que seria, né, o hábito ancestral dos nemátoda. Provavelmente é a vida livre, né, mas a gente não sabe se é predador, se é bacterívoro, se é fungívoro. É muito difícil de estabelecer, né, enquanto as relações filogenéticas ainda continuarem incertas, né, como elas são. Vocês vejam aqui que resolveu o problema da classificação muito simples no passado, mas a gente ainda tem uma filogenia altamente não resolvida aqui. Né? Tem uma politomia aqui, outra politomia aqui. Então, a sistemática de nemátoda é um campo aí bastante promissor para quem tiver coragem de encarar.
Para vocês conhecerem, aqui tem uma amostra, né, da diversidade de nemátoda, tá? Só para a gente ligar os nomes às pessoas, né? Então, temos aqui algumas ordens: monômida, tricocefálida, mermítida, né, que é muito parecido com nematomorfa, inclusive parasita de insetos, dorilâmida, enóplida, né, um grupo importante de vida livre. E aí algumas formas também parasitárias aí, mais famosas, né, como oxiúrida, espirúlida, que é a lombriga. Né? E aí a gente tem também, né, a rabdítida, que é um grupo de destaque hoje por conta aí do Caenorhabditis elegans. A gente já vai falar dele rapidão mais tarde, né? Um dos organismos superstars hoje em dia. Então, aqui eu vou falar um pouquinho da abundância, como eu já disse para vocês, né? Ela é muito grande, tá? Então, aqui são algumas estimativas de nematóides por 100 gramas, né, de solo, descontando a água. Então, vejam aí que a gente varia aí desde pouquinhos, né, 100, até em algumas regiões, e olha que legal, né? É um padrão de abundância totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. A gente está acostumado a ver, né, mais diversidade, mais abundância nas regiões tropicais, mas aqui no caso dos nemátoda, não. A gente tem aí mais abundância nas regiões polares e temperadas. A gente chega aí a ter algumas regiões com mais de 19 mil nematóides por grama de solo, né? E aqui isso aqui é gelo, né? Isso aqui é ártico. Então, né, um padrão aí bastante curioso, né, e que nos indica que deve ter muito mais nematóide aí do que a gente conhece aí vulgarmente. Então, as estimativas elas diminuem nas regiões tropicais ao invés de aumentar. É um padrão aí que é o contrário, né, do que a gente está acostumado a ver. Tá? Agora, tem o problema da subnotificação também. Né? Talvez não tenham havido ainda estudos o suficiente nas regiões tropicais para a gente saber, né, se realmente aqui não existem bichos porque não existem, ou não existem porque ninguém coletou. Né? Bom, como eu falei, a gente vai ter vários grupos diferentes, né, vários papéis ecológicos diferentes. Então, eu vou ter bacteriófagos, fungívoros, herbívoros, onívoros, predadores, parasitas, tá? E aí eles vão prestar vários serviços aí dentro do ecossistema, principalmente aí, né, parte de teias alimentares, como, né, consumidores aí secundários de fungos e de bactérias que são produtoras primárias. Temos herbívoros, né, temos parasitas, então é uma diversidade ecológica muito importante. Eles são peças-chave aí do funcionamento de solo, né? Isso aí para vocês que são de agronomia, por exemplo, isso aí é extremamente importante, tá? Se você tirar os nematóides de vida livre ali do solo, né, você tira uma parte aí muito importante da teia trófica, da teia alimentar do solo, e você pode, então, né, alterar todas as características ecológicas daquele solo ali, né, tendo consequências que você não vai, às vezes, prever, né, porque você nem sabia que aqueles bichos estavam ali. Tá? A gente tem bichos aí, né, principalmente aqueles que se alimentam de micro-organismos, atuando aí na ciclagem de nutrientes, então disponibilizando nutrientes minerais e nutrientes orgânicos para plantas. Né? Temos aí bichos que vão atuar, né, na regulação da comunidade
bacteriana, na comunidade de micro-organismos, ali na rizosfera das plantas também, né? E aí isso pode ser afetado quando você fertiliza artificialmente o solo, tá? Vamos ter nematóides predadores ou onívoros que vão também, né, alterar as características da comunidade da rizosfera, mas aí não em cima dos micro-organismos, mas aí em cima, né, de outros animais, principalmente aí colêmbolos, ácaros, tá? Né? Como falei, atuando aí na regulação das populações animais, inclusive, né, atuando como controle biológico de pragas, né? Então, se vocês não sabiam, saibam agora, tem muito nematóide que é predador de inseto, tá? É especialista em predar inseto, então esses caras aí são candidatos, por exemplo, a uma ferramenta excelente de controle biológico, né? Porque são fáceis de criar, são, né, virtualmente bichos pequenos e que se reproduzem muito, então tem um potencial muito grande aí para a utilização, tá, no controle biológico de pragas. E, né, a gente falando aí dos parasitas de planta, né, eles podem afetar a produtividade aí dessas plantas, né, porque vão induzir galhas, né, que são tumores aí no tecido vegetal, podem induzir lesões que servem de porta de entrada para outros micro-organismos, como vírus e bactérias. Então, isso aí vai afetar aí o funcionamento do organismo da planta em geral e diminuir, né, a produtividade. Tá? Ao ponto que, né, raciocinando aí pelo lado bom, se você não tiver muitos nematóides parasitas de planta, né, você pode ter invasão de plantas, né, que não são desejadas na sua cultura. Então, eles também podem atuar em controle biológico, mas não de pragas, e sim de plantas daninhas. Tá? A gente pode ter aí um efeito também, né, depois de uma depressão do solo, né, quando o solo ali fica completamente infértil, depois que você planta intensivamente, esses animais eles podem auxiliar, então, na recomposição desse solo, tá? E resumindo aí em termos de produtividade de lavouras, de produtividade de plantas, eles são fundamentais, né? São cadeias chaves ali que estão operando no funcionamento do solo, né, numa escala mais ampla, planetária, nos ciclos biogeoquímicos. Tá? Então, assim, o planeta não funcionaria do mesmo jeito se a gente não tivesse esses bichos ali trabalhando nos bastidores para que ele funcione do jeito que ele funciona. Tá? Então, fatores chaves aí de toda a comunidade vegetal, e uma lavoura é uma comunidade vegetal, né, são controlados aí pelos nemátodos. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho de características, né, mais um pouquinho. A gente vai ter a cutícula, né, bastante permeável, de colágeno, o que, né, vai qualquer coisinha que tiver ali em solução no solo vai afetar. Tá? Vão ter algumas espécies que podem ser biomarcadores, sejam mais ou menos suscetíveis aí a alguma toxina, por exemplo, presente no solo. Tá? E algumas espécies vão ser resistentes, né? E aí um marcador de um sistema bastante degradado, por exemplo, né? Se você tem aí um solo muito seco, com muita toxina, se você achar muitos estágios aí de criptobiose, né, de resistência, onde o bicho desenvolve uma cápsula dura, onde ele, né, consegue sobreviver aí por meses ou anos, você tem a indicação de um sistema ali que está bastante degradado. Tá? Como
né, todo o organismo, a gente vai ter fatores abióticos aí influenciando, né, na composição das comunidades. Então, textura de solo, acidez, a umidade do solo, né, tudo isso vai influenciar aí nos índices de diversidade de nematóides que vão estar presentes. Tá? Em ambientes marinhos, a gente também tem eles como peças-chave, né? Só que aí com alguns papéis um pouquinho diferentes, né? Então, eles vão estar presentes aí basicamente como parasitas de animais, né? A gente não vai ter grandes comunidades vegetais de grande porte aí no ambiente marinho, tá? Então, vão estar aí principalmente na forma de parasitos de animais, ou então, né, lá nos sedimentos, lá no fundo, né, nos sistemas bentônicos, como animais intersticiais também, né, vivendo ali como depositívoros, tá, ou em faunais ou epibênticos, né, aí, dependendo da chuva de nutrientes que cai de lá de cima, das zonas com produção, tá? E assim como eles vão atuar no solo do ambiente terrestre, também vão atuar, né, como peças-chave aí de regulação de micro-organismos lá no fundo do oceano. Né? Então, os mesmos papéis que eles fazem na Terra, fazem no mar também, só que aí restritos aí né, ao fundo do oceano. Tá? Então, vão mexer com ciclagem, com regulação de comunidade microbiana, com sucessão ecológica, tá? Só que a gente conhece muito mais, né, dos organismos que estão aí no ambiente terrestre do que esses nemátodos de grande profundidade, tá? Que são realmente muito difíceis de coletar. Tá? Muito mais fácil você coletar solo e aí separar ali os nematodezinhos, né, pequenininhos, do que você coletar nessa profundidade oceânica. Você até consegue alguns animais, tá? Só que aí outros filos, né, principalmente de maior porte, vão estar mais representados porque são mais fáceis de coletar. Ok? Então, a gente ainda tem muita coisa desconhecida aí no que se trata de nematóides marinhos. Né? E a gente tem aí o hábito parasitário. Né? O interior dos outros animais também é um meio ambiente. Tá? E também vai influenciar, né, nos ciclos presentes aí no ambiente terrestre. Então, né, vai ter entrada, né, de nematóides em alguma parte do ciclo de vida, né, no solo. Nenhum parasito passa, né, ou quase nenhum parasito passa o seu ciclo inteiro dentro do hospedeiro. Então, em algum momento, ele vai fazer parte ali daquela teia trófica do solo, tá? Então vai influenciar, né, no funcionamento dos ecossistemas, e em termos de produção, né, da pecuária, os parasitas eles vão representar prejuízos, tá? Aí eu creio, né, eu tenho que verificar dados de impacto, mas eu creio que o impacto seja até maior do que os plateumintes, por exemplo, né, os cestoda, por exemplo, que sejam definitivos aí em animais ruminantes. Eles têm uma interferência no organismo muito menor do que, por exemplo, ascaris, né? Vocês podem ver que em humano, ascaris pode causar entupimento, né? A comunidade ela se desregula facilmente, né? Então tem muitos indivíduos ali competindo e eles podem acabar matando o hospedeiro com uma maior facilidade do que outros animais com uma, né, relação de parasita hospedeiro mais bem desenvolvida. Tá? Aqui estão alguns exemplos de ciclos, né? Então a gente tem aí nematóides parasitando humanos, né? Temos a trichinella spiralis, tá?
vai envolver aí tanto animais domésticos quanto animais selvagens, como seus hospedeiros intermediários. Tá? Cromadória, né, que é uma das subclasses que a gente viu, né, vai ser majoritariamente parasítica, e aí dentro de Cromadória a gente vai ter os famosões, né, os nematóides parasitas mais bem conhecidos aí, né, o Anstancilóstoma, o Oxiurus, a Ascaris, né, que é a lombriga, né, popularmente conhecido, né, um flagelo aí em todas as áreas tropicais e com saneamento precário aí do globo. É uma questão de saúde pública que, infelizmente, é negada aí por muitos políticos. Tá? E a gente tem aqui um nematóide bem peculiar, que é a Vuqueréria, né, Vuqueréria bancroft, que é a filária, né, que, diferentemente de outros nematóides, né, que são aí, né, muito mais adquiridos aí pelos hospedeiros via alimentação ou, né, higiene precária, né, a filária é vetorizada por um inseto, né, por um mosquito. Tá? Então, os imaturos eles ficam aí, se desenvolvem no organismo do mosquito, e aí quando o mosquito, né, vai se alimentar de outra pessoa, essa larva, esse imaturo, ele vai chegar na corrente sanguínea via saliva do mosquito e vai se instalar nos vasos sanguíneos. Tá? Podendo também, né, se o bicho, como ele é muito comprido, se ele, né, ficar ali de um jeito que obstrua o vaso sanguíneo, ou se tiver muitos bichos dentro de um indivíduo que também obstruam o vaso sanguíneo, eles podem causar aí o vazamento linfático, né, para os tecidos, causar inchaços e deformações muito grandes, né, conhecidos como elefantias. Aí é quase que intratável essa condição. Aí o jeito é combater mosquitos, também uma outra questão de saneamento e saúde pública. Tá? Bom, a gente tem aí também, né, entre aí os bichos importantes para nós, né, temos os nematóides que são parasitas de plantas, e aí eles causam aí consideráveis prejuízos, né, entre 8% e 20% das colheitas são afetadas por nematóides, né? Então, a gente tem aí esse nematóide Meloidogine, não sei como é que fala em latim, provavelmente é Meloidogine, né? Que é conhecido como nematóide das galhas, então ele se instala ali no tecido vegetal e ocasiona aí a ocorrência de tumores, né, de crescimentos descontrolados de tecido vegetal, que a gente costuma chamar de galhas, né, principalmente aí em raízes, diminuindo a capacidade dessas raízes de absorver água, né, e aí isso afeta todo o metabolismo da planta. Tá? Tem um inseto também que causa galhas, mesma condição, só que aí já é muito mais nas partes superiores das plantas do que nas raízes. Aqui a gente tem a Heterodera glycinis, né, que é o nematóide da soja, também, né, penetra na raiz da soja, e aí ele interfere na absorção de água, né, pode interferir também lá nos nódulos que existem lá nas leguminosas, e aí isso diminui a fixação de nitrogênio, também causa aí grandes prejuízos ao metabolismo da planta. Aqui a gente tem esse Rotilenculus reniformes, né, que vai causar lesões aí no tecido aí de caules, né, e vermelhinho assim. E então, né, também serve de porta de entrada para outros vírus, bactérias, tá? Fungos, e causa também quedas significativas de produção vegetal. Tá? E
nematóide é uma dor de cabeça, né, para controlar. O inseto, como é maiorzinho, né, e a gente conhece mais as espécies, a gente até pode aplicar um método direto de controle, mas os nematóides, como eles são muito pequenos, virtualmente invisíveis ao olho nu, é difícil de detectar, você só detecta quando o sintoma está muito avançado na planta, e também, né, é muito difícil você saber se você conseguiu erradicar aquele organismo, né? Você não está vendo direito. Então, existem várias técnicas para você dificultar a vida dos nematóides parasitas de plantas, né, e evitar aí prejuízos para a sua cultura. Então, tem que fazer limpeza, né, muito minuciosa, tem que evitar monocultura, né, misturar plantas aí que não são aí bem vistas pelos nemátodos, né, então, que atuem como deterrentes, tá? Então, tem que ter aí um cuidado muito grande, porque esses bichos podem causar prejuízos, às vezes até maiores do que dos insetos, mas eles são muito mais difíceis de você ver e de você controlar. Tá? Eu falei que ia falar dele, chegou a vez dele, né, que é o Caenorhabditis elegans, que é um organismo microscópico de vida livre, né, um nemátodo microscópico de vida livre, e que se tornou aí uma superestrela do meio científico ultimamente, porque ele é um dos animais modelo, né, de laboratório, tipo a Drosophila melanogaster, a mosquinha, né, mais requisitados para experimentos hoje em dia. É muito fácil de criar, né? Ele tem aí um corpo transparente, então facilita a visualização dos órgãos internos, do funcionamento, né? E então ele é utilizado aí em várias pesquisas hoje, né? Então vários nobres de medicina que vocês viram sendo dados aí para pesquisadores, né? Provavelmente usaram aí o Caenorhabditis elegans como organismo modelo, apesar de ser aí para medicina humana, né? Vários testes são feitos aqui. Então a gente tem funcionamento de sistema nervoso, desenvolvimento embrionário, genética, né? O Caenorhabditis foi o primeiro organismo multicelular a ter, né, o genoma completo. Que é mais, né? Tem até alguns estudos de neurobiologia, por exemplo, que estão conseguindo desvendar como acontece a programação neural do cérebro, como é que se dão os padrões de disparo de neurônios, né? E como cada padrão funciona lá como ativação de um comando de funcionamento do corpo. Então, os caras estão desvendando o funcionamento cerebral em nível de linguagem de informática usando esse bichinho aí, né? Tudo porque ele é bastante simples, né? Como eu disse, né? Não precisa dar muita coisa para ele viver, tá? E ele se reproduz muito facilmente, vive pouquinho, né? E é muito facilmente visualizável ao microscópio. Então, assim, melhor do que a Drosophila até para algumas coisas. Certo? Só para a gente concluir aqui, né, nossa parte de nemátoda, então a gente tem algumas, né, ideias que a gente chega depois de ver isso tudo, né? Então, assim, provavelmente a gente conhece muito pouco, existe muito mais do que a gente conhece. A gente precisa conhecer, porque eles, né, têm aí um impacto quase tão grande quanto dos artrópodes, né, no funcionamento dos ecossistemas, e em termos, né, de relação direta com a gente, são aí quase tão ou mais importantes que os artrópodes. Então, né, a gente precisa saber o que eles são para que a gente saiba, né, aonde eles se inserem no funcionamento do planeta e aonde eles causam aí, né, prejuízos ou podem ser utilizados para reverter prejuízos causados a gente
nas atividades econômicas. Certo? Partindo aí para o nosso segundo grupo, tá? De hoje, e o último, né? Fechando os cicloneurália, a gente tem aí os nematomorfa, tá? Que superficialmente são parecidos aí com os nemátodas, só que aí são bem mais compridos, né? Também o nome é parecido, né? Por causa da forma de fio, mas eles são facilmente distinguíveis aí dos nemátoda, porque, né? Os nemátodas têm aquela diversidade morfológica muito grande, enquanto eles têm uma uniformidade morfológica muito grande. São conhecidos como vermes crina de cavalo, né? E é engraçado como eles adquiriram esse nome, porque se via muito, né, desses bichos aqui quando ia se fazer limpeza de estábulos, né, quando você jogava água assim, aí você via eles se movimentando pela água que era jogada no chão, tá? E aí naqueles papos doidos aí de geração espontânea, né, que vocês devem ter ouvido falar na educação básica, se imaginava então que esses bichos eram, né, os pelos da crina do cavalo que caíam, né, e se transformavam nos vermes. Mas, na verdade, a gente sabe que esses vermes são atraídos aí por água doce corrente, né, e aí quando era lavado, eles vinham, né, os hospedeiros vinham rapidamente depositar os adultos aí na água que era usada para lavar os estábulos. Tá? Tem muito menos espécie do que nematoda, né? Só 360. E aí a gente tem uma morfologia bem uniforme, né? Um corpo muito fino, 1 a 3 milímetros de diâmetro, mas bem comprido. Né? Então, eles podem chegar de vários centímetros a até 1 metro de comprimento. Tá? Os adultos, eles ou vivem no solo úmido ou na água doce. Tá? Mas existe uma família, né, que vai ter espécies aí que são marinhas. E todos eles vão ter uma fase imatura, tá? Que é parasita de artrópodes. Tá? A maioria de insetos, mas alguns outros, principalmente os marinhos, né, parasitam outros artrópodes. Tá? Também, né, assim como nemátoda, bilateral, triploblástico, pseudocelomado, tá? Sem segmentação, uma cutícula de colágeno também muito bem desenvolvida, ó, bem grossa, tá? E aí circundando a epiderme. Tá? Abaixo da epiderme a gente tem camadas de músculo e uma característica compartilhada aí com os nemátoda é a presença de um cordão epidérmico. Só que do lado dos nemátodas são 4 cordões, né? E aqui nos nematomorfos são só 2, tá? São só 2, é só um, desculpa, né? Que é o cordão epidérmico ventral, que vai conter o único cordão nervoso ventral. Tá? E nesse caso aqui dos nematomorfa, tá? O pseudoceloma, ele vai ser obliterado, tá? Ele vai ser preenchido por um tecido de origem mesodérmica chamado de mesênquima. Então, você não vai ver aquele espação, né? Como eu mostrei para vocês no corte transversal de nemátoda. Tá? Então, você vai ter aí um tecido preenchendo esse espaço. Tá? O tubo digestivo nos adultos ele é bem reduzido. Ok? Assim como nos nemátodas você tem aí músculos apenas longitudinais, tá? E também formam cordões para chegar aos nervos. O tubo digestivo nos adultos, como eu falei, os adultos basicamente não se alimentam, então ele é reduzido, tá? E a gente tem um único estágio imaturo, que é onde se dá a alimentação. Tá? Esse estágio parasita artrópodes, aí ele vai se nutrir ali dos tecidos e da hemolinfa dos artrópodes, né? E aí quando ele é adulto, ele já não vai mais se alimentar, tá?
Excreção, circulação, respiração, é tudo feito por difusão através da superfície corporal, já que, como ele é bem comprido e bem fino, a gente tem aquela relação superfície-volume do corpo muito grande. Tá? O cérebro, tá? Também vai ter a forma aí, né, de um cérebro em anel circunesofágico, tá? Órgãos dos sentidos, a gente vai ter tanto quimiorreceptores quanto fotorreceptores, né? Uma espécie de olho, tá? Com, inclusive, né, células modificadas aqui, tanto, né, formando uma córnea aqui na superfície, quanto uma retina aqui junto ao cérebro, tá? E, assim como os nemátodos, eles são gonocóricos, são, né, sexos separados, com dimorfismo sexual, macho diferente da fêmea. Aqui a gente tem a imagem de um imaturo. Podem ver que é bem parecido com o escalidóforo, né? Inclusive com as escálidezinhas aqui e com a introverte. Tá? Então, ele vai habitar aí o interior de um inseto ou um crustáceo, tá? E aí, quando a metamorfose está completa, né, ele toma controle do comportamento desse artrópode, no caso aí, se for um inseto, né, ele vai fazer com que o inseto, que normalmente, né, ficaria longe aí de corpos d'água, ele vai fazer com que o inseto entre no corpo d'água, pode ser um riacho, um córrego, ou até mesmo a água, né, que lavavam os estábulos, e aí, né, o nematomorfo vai sair do corpo desse inseto, tá, para viver ali, né, brevemente na água doce, aonde ele vai acasalar, pôr seus ovos e então completar seu ciclo, né? Então aqui vocês podem ver um exemplo do nematomorfo saindo do grilozinho. Aí está o ovo. As larvas, muito parecidos lá com os escalidóforos, né? Principalmente os quinorrínicos. E ali ele entra no inseto. Esse inseto vai ser consumido por outros insetos, aí, principalmente grilo. Inside the cricket, the hairworm goes at it, eating all the cricket's stored up fat for about a month. Então aí ele vai se alimentar dos órgãos internos, principalmente os órgãos de gordura do grilo. E aí ele vai comandar o grilo a chegar perto lá da água. Which make the cricket walk around mindlessly until it happens to reach water. Scientists in France watch this infected cricket make a beeline for the pool. E aí ele cai na água. Caiu na água, o bicho adulto vai sair. Still going. That's just, E assim completa-se o ciclo. But don't worry. They don't target human. Ready for more? Ok.
Então, como eu falei, né, temos 2 grupinhos aqui, só para vocês verem, né, Gordioidea e Nectonematóidea. Nectonematóidea é o grupo que contém essas espécies marinhas, então, ao invés de atacar insetos, eles vão atacar crustáceos, como camarões, caranguejos, né, mas basicamente fazendo a mesma coisa. Tá? Para nós refletirmos, né, pensem aí em como seria você ter que sofrer um processo de ecdise, né? Se você já nascesse com roupa, né? E se essa roupa ficasse com você o tempo inteiro, como é que você agiria? Tá? E pensem também, né, na coisa da gente conhecer subestimadamente aí os nemátodas. Né? Pensem naquela citação do pesquisador de que seria possível reconhecer, né, todas as feições do planeta se a Terra fosse destruída e só sobrassem os nematóides. Né? Por que ele disse isso? O que isso significa em termos ecológicos? Certo? E ficamos por aqui, por hoje. Ok? Qualquer dúvida, vocês me acionem, tá? Após ver o vídeo, que eu respondo. Tá? E na semana que vem, a gente continua em Ecdysozoa, e aí a gente vai partir por os Panartrópoda. Né? Ficamos por aqui, então. Encerrando a gravação.